palavra do Senhor diz assim, Lucas 6, verso 32. Se amais só os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos faz bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores faz isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar? Maravilhoso Deus, poderoso e santo, Deus da verdade, em nome do teu Filho amado, Senhor, estamos aqui, meu Deus, na tua presença, para te adorar, te louvar, glorificar o teu nome e agradecer ao Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, tem nos guiado, nos direcionado, nos abençoado, nos fortalecido e nos dado graça, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui nesta noite reunidos para adorar o Senhor e engrandecer o teu nome. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então, queridos, a palavra do Senhor, todos os dias que nós vamos para a Bíblia, Deus nos ensina a cada dia como nós teremos que viver nessa terra. Porque nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Deus deixou nós aqui e o que Deus nos entregou foi para que nós viesse a tomar o cuidado de ficar na confiança, na vigilância, esperando a volta do Senhor Jesus. Mas enquanto nós estiver aqui nesse mundo que não pertencemos a Ele, nós vamos ter que obedecer todos os mandamentos do Senhor. Toda a palavra de Deus, nós temos que viver ela a cada dia em nossas vidas. E aqui no verso 32, quando a palavra do Senhor diz: amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? É porque é muito fácil, irmão. É porque, olha só, de tudo que Deus nos ordena dentro da palavra, para nós viver, o mais difícil é o amor. Por quê? É fácil odiar, é fácil não gostar, é fácil não querer companheirismo. Não é difícil. Agora, amar sim. Amar é algo difícil e que nós temos que viver esta palavra nas nossas vidas. Por quê? A palavra do Senhor diz que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todos que nele crêem não perecessem, mas que tivessem vida eterna. E Jesus veio e pagou um preço por todos nós, e foi preço de cruz. Foi um preço muito caro. E por que Jesus pagou aquele preço de cruz? Porque Ele nos amou. E o que Jesus nos ensina? Que nós também temos que amar. E é muito fácil nós amar quem nos ama. A palavra do Senhor diz que é muito fácil nós amar quem nos ama e se fizer de o bem a quem nos faz o bem. Mas o bom mesmo do nosso amor é nós amar quem não nos ama e fazer o bem quem não faz nós o bem. Esse é um dos verdadeiros amor, que nós temos que amar a quem não nos ama. Porque
Porque a gente sabe que aquela pessoa que ama a gente, ela vem sem nenhum trabalho, nos dá um abraço. Ela vem, ela não tem trabalho para nos fazer uma visita, para nos perguntar como é que foi o nosso dia ou a nossa semana. É muito gostoso. Mas aqueles que não têm esse verdadeiro amor, porque amar, irmão, não é só ter intimidade. Intimidade, eu vou aproximar. Às vezes eu cumprimento um irmão que está do meu lado, mas eu não cumprimento o irmão que está do lado do irmão. Às vezes a gente já fica com a mão, né? Já para segurar. E aí, irmão, passa. Então nós temos que amar a quem não nos ama. Nós temos que cuidar de quem não cuida de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 34, a palavra do Senhor diz: e se emprestai aquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa também? Esse emprestar aqui, a palavra não está falando aqui de dinheiro, não. É porque muitas das vezes as pessoas fazem o bem, e se o outro não retribuir, já começa a murmurar, reclamar. Eu fiz isso para fulano, eu fiz isso, e a pessoa não reconheceu, não. Isso já quer receber aquele empréstimo. Não, o que nós deu, está dado. E nós não precisamos esperar nada de pagamento pelo bem que fazemos ao nosso próximo. Porque essa é a palavra que Jesus nos ensina: fazei o bem e não reparai a quem. Louvado seja o nome do Senhor. No 35, a palavra do Senhor diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Quando a gente faz esta obra, nós ganhamos o nosso galardão. Não é se eu fizer o bem e esperar o bem da mesma pessoa, não. Eu faço o bem e sem reparar a quem, e o Senhor nos dá este galardão. É o Senhor que nos recompensa pelo bem que nós fazemos, pela semeadura que nós semeamos de amor, de fazer o bem a quem quer que seja. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E esse galardão que Jesus nos promete aqui na palavra e nos dá, esse é certo. Tudo que nós fazemos de bom na obra do Senhor, nós podemos ter certeza que se você não receber o seu galardão hoje, amanhã ele virá na sua vida, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. E no verso 36, a palavra do Senhor diz: sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Como é que nós usamos de misericórdia? Nós usamos de misericórdia fazendo bem, amando, perdoando, sem medir esforço. Porque foi assim que o nosso Jesus fez por nós. Jesus não mediu esforço para pagar um preço tão caro pelos nossos pecados. Nós não somos merecedores de estar aqui, mas pela misericórdia dele, ele nos alcançou com seu tão grande amor, e nos abraçou e nos colocou aqui. E aqui também ele está nos acompanhando todo o tempo, porque ele nos ama, porque ele tem esse amor por nós. Imagina se algum de nós fosse passar o que Jesus passou por amor. Porque o que Jesus passou por amor por cada um de nós foi algo incomparável. O que ele passou. Mas para a glória dele, nós estamos aqui. E todos nós que estamos aqui, nós somos amados de Jesus. Nós somos escolhidos de Jesus.
Esse amor de Jesus está em nós. Isso é maravilhoso. Então amai e fazei o bem, e não reparai a quem, e não fazei isso só com quem te ama, porque amar, fazer as coisas para quem já ama nós é muito fácil. É fácil demais. Agora é você lutar para amar a quem não te ama. Isso aí verdadeiramente você está colocando em prática o seu verdadeiro amor. Aleluia, Jesus. Vamos lá para Mateus 5, verso 38. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Mateus 5, verso 38. Deus tremendo e fiel. A palavra do Senhor diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também e a outra. E não, ao que quer demanda contigo, tirar-te a túnica e deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então a palavra do Senhor nos está cada vez mais nos fortalecendo, porque nós temos, irmão, que viver sempre cuidando uns dos outros. O povo de Deus aqui na terra, que foi escolhido por Deus, e esse povo, Deus colocou o verdadeiro amor em nossos corações, para nós estar sempre cuidando uns dos outros. No verso 39, a palavra do Senhor diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não, de jeito nenhum. E ao que quer demanda contigo, tira-te a túnica. E se quiser também, irmão, até a capa. Mas viva bem. Viva bem. Porque é isso que Jesus quer de todos nós. Essa semana passada, eu estava lá em casa e recebi uma visita maravilhosa das irmãs. Foi assim uma bênção. Foi assim um momento que a gente entrou assim naquela sintonia, naquele papo gostoso, e conversamos e oramos. Foi maravilhoso, isso é bom demais. Deus é fiel quando Ele fala para nós cuidar uns dos outros. Isso é muito bom. Às vezes tem pessoas que não gostam muito de receber visita. Eu amo. Amo receber visita. É maravilhoso. Então nós temos que viver este verdadeiro amor em Cristo Jesus, o Senhor, que tem nos dado esse aprendizagem de nós viver em Cristo Jesus, em comunhão, em união, uns com os outros, amando todos os dias como se fosse o último dia das nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos lá para Romanos 12, verso 14, bendito seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldiçoai. É fácil nós abençoar quem vive nos perseguindo, mas a palavra do Senhor manda nós amar, manda nós cuidar, manda nós fazer o bem e sem reparar a quem.
Não é fácil. Mas Deus não chamou nós para fazer o que era fácil. Deus chamou nós para nós fazer o que Ele determinar que nós fazemos. Queridos, há muito tempo nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós mesmos sabemos que tem dia que parece que aquele dia das nossas vidas é perfeito. É dia sim de nós glorificar o Senhor, porque é maravilhoso em tudo. Mas tem dia nas nossas vidas que não é fácil. E às vezes aquele dia que não é fácil nas nossas vidas, não é por causa das nossas vidas, é porque nós tem que amar quem não nos ama, nós tem que amar quem nos persegue, nós tem que fazer o bem sem reparar a quem, nós tem que dar um abraço quem nunca nos abraçou, nós tem que sorrir para quem nunca sorriu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é desse jeito que Deus quer a igreja dele. Deus quer a igreja amando, perdoando todos os dias. Essa palavra, ela é forte. Quando ela diz, Deus fala para nós: abençoai os que vos perseguem. Às vezes a gente vai orar, ajoelha para orar, e nós começamos a orar pelo nosso lar, pela nossa família, que é um dever nosso. Mas nós temos que orar por pessoas que às vezes nós sabemos que estão tão necessitados das nossas orações, que está dependendo das nossas orações. E foi para isso que Deus nos levantou. E foi para isso que Deus nos escolheu. Sabe por quê, igreja? Que você é escolhido de Deus? Porque você tem um coração enorme, um coração cheio de amor, que você está pronto para orar para quem te persegue, que você está pronto para orar para quem não se importa, para quem não te ajuda. Mas você está ali sempre estendendo as suas mãos. É por isso você é um escolhido e abençoada do Senhor. Deus te ama. E é um amor incomparável. Amém? João 2. 1 João 2, verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tremendo e fiel. Aleluia, Jesus. Aquele. Deixa eu ver se aqui certo. 1 João. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só, o primeiro versículo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor. Quem verdadeiramente guarda esta palavra, está aperfeiçoado no amor de Cristo. Porque é a palavra que nos ensina como nós caminhar, como nós viver. Irmãos, tem dia que eu venho para o culto aqui, eu volto para minha casa maravilhada. Esses pastores, cada um que sobe aqui e prega, esse irmão abençoado. Meu Deus, a gente se alimenta, às vezes a gente vem para a igreja com fome, mas não é fome, né, pastora Vera, de comida. É fome da palavra. E chega aqui, eles estão com um banquete e nos alimenta, e nós volta alimentado para casa, levando aquela palavra até mesmo para os nossos familiares lá dentro de casa, alimentando eles também. É maravilhoso demais a palavra de Deus, se nós tomar ela para nós,
fazer dela nossas vestes, a nossa capa, o nosso capacete, o nosso calçado, o nosso alimento. Nós vamos viver uma vida abençoada em Cristo Jesus, o Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante essa vitória. É a palavra do Senhor que garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para a igreja que esses 9 meses que eu estou congregando aqui, acho que é 9, né, pastora? Já chegou 9, 8, 9 meses. Eu tenho aprendido muito com os pastores aqui. Tenho aprendido. É maravilhoso demais. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, da minha pastora, liga para mim, né? Ela não liga de manhã não, pastor Márcio. Ela liga às 6 horas da tarde. Aí eu estava ali, mas a minha filha, ela veio para vir para o culto e teve uma entrevista, não pôde vir. E a gente... Falei, você fica aí agora, eu vou ali alimentar da palavra. Porque, meus irmãos, é maravilhoso viver o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus é maravilhoso. Eu sempre, se eu fosse contar os testemunhos da minha vida, uma noite seria pouco. Porque minha vida é um milagre. E eu vivo feliz e maravilhada com o milagre que Cristo tem feito na minha vida. Mas eu vou contar para os irmãos só o de poucos dias. Fui para o médico, fiz todos os exames. Para a glória de Deus, verdadeiramente tem um bronqueio total no coração. Mas não me incomoda em nada. O médico disse que eu estou ótima. Isso é uma ressonância magnética. Eles dizem que eu estou correndo um perigo imenso de ir para a cadeira de roda ou fazer uma cirurgia. Porque a coluna está entortando e cheia de artrose. Os meus irmãos já fizeram essa cirurgia. E eles falaram que eu tenho que ficar 5 minutos sentada e 5 minutos em pé. Nem posso ficar sentada muito tempo e nem posso ficar em pé muito tempo. E não posso fazer nada dentro de casa, a não ser uma comidinha e lavar os pratinhos. Eu ia para o médico assim, eu digo, certo, o que ele vai fazer para mim? Mas eu limpo minha casa, eu faço minhas coisas, eu venho para a igreja e eu cuido dos meus filhos. E aquilo que Deus determinou para mim fazer, e eu faço. E Deus tem me dado vitória e muita saúde. Eu não gosto de ficar reclamando e nem queixando. E Deus tem feito um grande milagre na minha vida. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Os meus filhos falam para mim, mãe, vai mais devagar, mãe, é calma. Mãe, senta. Mãe, não precisa fazer esse tanto de coisa. Eu digo, meus filhos, se eu parar, eu acho que aí é que eu fico doente. Eu gosto de ter uma vida elétrica. Igual as criancinhas que gostam de estar correndo para lá para cá, eu também gosto. Então, assim, quando eu falar, aí pode correr e cuidar, viu? Mas isso demora demais. Eu não gosto dessa palavra, não. Então, Deus tem cuidado da minha vida. E eu fico maravilhada e agradeço a Deus por toda essa igreja abençoada, que eu creio que todos aqui oram uns pelos outros, e cada um de nós aqui somos mais do que vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Deus tem sustentado, Deus tem abençoado, Deus tem nos dado vitória, e nós vamos, igreja, vencer e vencer e vencer em Cristo Jesus o Senhor. E quem crê, dê glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem tantas coisas para contar de bênçãos, de vitórias, do que Deus faz na vida da gente. Porque aqui, irmão, que Deus manda e ordena, se nós obedecer o que está aqui na palavra de Deus, nós vamos viver bem aqui na terra, e para a honra e glória do Senhor, nós vamos morar no céu. Amém? Temos problemas? Temos. Tem dia que é fácil? Não é. Tem dia que nós temos que tem fadiga? Tem dia que tem deserto, sim. Mas o deserto é a escola do Senhor. Se às vezes nós passamos pelo deserto, é para aprender, para crescer. Se nós viemos enfrentar alguma tempestade, é para nós compreender, entender que Jesus está conosco no barco, que nós não estamos só. Então todos nós aqui tem os dias bons e os dias difíceis. Tem os dias de alegria e tem uns dias também que às vezes a gente não está com esta alegria. Mas o que importa para nossas vidas é que todos os dias Cristo está conosco. Todos os dias das nossas vidas Jesus está cuidando de nós. Jesus está conosco. Jesus está trabalhando em nosso favor. Então nós só temos que nos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando eu cheguei aqui, nessa igreja, eu comecei a aprender com vocês, todos que já congregam aqui há 30 e há 40 anos. Porque lá na minha igreja que eu estava, há 10 anos e 2 meses de pastoreado, há mais de 35 anos lá, mas eu não tinha um mestre, o meu mestre era Jesus mesmo. Não tinha uma pessoa para dar uma escola bíblica, não tinha uma pessoa para dar um estudo, não tinha uma pessoa para ensinar. O que eu sabia que eu vivia e passava para aquela igreja que estava ali junto comigo. E eu louvo a Deus, irmão, por todos os dias da minha vida por isso. Porque eu tive lá os 68 membros. Bateu um vento, bateu. Mas para a honra e glória do Senhor, eu ainda cheguei aqui com 15. Para a glória de Deus. E quando eu chego aqui, que eu vi essas bênçãos de Deus aqui, Jesus amado, essas mulheres abençoadas, essas mulheres guerreiras, essas mulheres virtuosas, essas mulheres que Deus escolheu e colocou aqui para nós juntas, irmãs, servir e adorar o nosso Rei. Amém? Se você crê que juntas nós vamos vencer, fica de pé. E as palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Nós vamos orar. Eu estava sentada ali. Deus colocou no meu coração para me chamar aqui na frente, mas hoje eu não vou fazer isso, porque eu não sei se elas mesmo querem, né? Mas eu gostaria de pedir à igreja para que todos nós orássemos pelas viúvas que congregam nesta igreja. Por todas as viúvas. Para que Deus fortaleça cada uma de nós. Para que Deus seja o nosso companheiro o tempo todo e todo o tempo. E que nós sejamos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, o Senhor.